pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Letícia de Educação Física, tá? Hoje a gente então parte para uma segunda etapa do nosso conteúdo, certo? A primeira parte que eu passei para vocês semana passada, então, foi o término dos trabalhos das Olimpíadas e também a atividade física referente ao restante das modalidades que sobraram, né? Eu passei para vocês algumas opções de atividades, de modalidades para que vocês pudessem fazer em casa, que não desempenhasse muito material e também não muito tempo, né? Para que vocês pudessem ter os pais de vocês como apoio. Então eu tive o retorno de vocês e agora a gente vai seguir, certo? Quando a gente começou o bimestre, eu falei para vocês que nós íamos então trabalhar as Olimpíadas e também trabalhar as questões do corpo humano, tá bom? O vídeo de hoje, ele vai falar, vão ser 3 vídeos, tá? Nas próximas 3 semanas. Então, o primeiro vídeo de hoje, ele vai começar a falar para você sobre como funciona a estruturação do nosso corpo, certo? E depois também, ao final, uma atividade para vocês fazerem e me entregar até a próxima semana, certo? Grande beijo, saudade de todo mundo. Vocês devem ter percebido que os atletas, todos eles têm um grande preparo físico, muita força, a musculatura toda ela muito bem trabalhada. Para quê? Para que eles consigam comportar eventos do porte das Olimpíadas, tá? As Olimpíadas ocorrem, então, uma vez no ano, e esses atletas, que é o evento mais importante, né? E esses atletas, então, eles se preparam de forma constante e integral. Integral é o quê? O tempo inteiro, sempre, até esse evento, tá? O que é fundamental para eles nesses eventos de Olimpíadas e de competição é que tenham o corpo no melhor preparo possível, seja em questão de emagrecimento, maior nível de massa magra, que seriam músculos, menor percentual de gordura, força, agilidade e concentração. Então, durante o ano, eles vão treinando e vão se moldando para ficarem no sua melhor performance, tá? Quando eles treinam, o nosso corpo, então, ele vai tendo alterações. A estrutura do nosso corpo, ela vai modificando. E para que eu consiga falar com você sobre isso, eu tenho que falar rapidamente sobre como é a divisão do nosso corpo, como que é essa estruturação, para que depois eu passe para vocês como que o corpo fica quando a gente coloca ele em exercício constante, certo? Nosso corpo, ele é dividido em 3 partes, certo? Nessas 3 partes, quando a gente fala ou até mesmo sofre uma lesão ou quer treinar, a gente fala utilizando esses termos. Eu vou treinar meus membros inferiores, eu vou treinar meus membros superiores. Por exemplo, tive uma lesão no meu ombro direito, tá? Então, você teve uma lesão no membro superior direito e aí, especificamente, o ombro, tá? Então, é assim que a gente fala e eu vou ensinar vocês para que vocês aprendam e tenham conhecimento sobre como funciona essas nomenclaturas, certo? Pois bem, vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagem de um corpo, tá? Em 2 planos, para que a gente consiga ver lateral e frontal, certo? Vou utilizar o cursor do computador para poder explicar para vocês melhor. Essa primeira linha vermelha aqui, abaixo da linha do umbigo, né, que a gente não fala assim, mas para que vocês possam entender. Tudo que a gente tem abaixo da linha da cintura é os membros inferiores, tá? Nos membros inferiores, então, a gente contém as pernas e os pés, certo? Dessa linha da cintura até o nosso pescoço, nós temos os membros superiores, que constituem então pelo nosso tronco, os nossos braços e as nossas mãos, certo? Esse constitui os nossos membros superiores. A nossa cabeça, que é dessa linha vermelha para cima, ela é uma estrutura sozinha, certo? Ela não se junta, apesar de ser acima da linha da cintura, ela é a cabeça. Ela não é um membro superior, ela é a cabeça, ele é um membro sozinho, certo? A gente fala que o pescoço ele não faz parte da cabeça, enfim, porque na parte de trás do nosso pescoço nós temos músculos importantes dos membros superiores
para que quando a gente faça alguns treinos na academia ou quando a gente faz algum treino específico para alguma lesão, a gente trabalha membros superiores até a linha então subnucal, que é a linha onde termina o nosso pescoço, certo? Chegando então, após a divisão do nosso corpo, a gente chega nos sentidos que a gente tem, tá? Esses sentidos, eles são fundamentais para que a gente consiga se relacionar e viver, certo? Algumas pessoas, infelizmente, não possuem os 5 sentidos efetivamente em funcionamento, certo? Então, para que a gente consiga entender isso, eu peguei essa imagem e agora eu vou explicando para vocês um a um, certo? Todos eles, tirando apenas o nosso tato, tá? Que eu já vou colocar aqui que é o primeiro. Todos eles, tirando o tato, eles se encontram no nosso rosto, na nossa cabeça, tá? Então, o único que faz parte do nosso membro superior é as nossas mãos. O tato, ele é tudo que a gente encosta, o que a gente apalpa e o que é possível sentir com as mãos, certo? E faz parte, então, do nosso membro superior. Compondo o nosso rosto, compondo a nossa cabeça, então, para formar os 5 sentidos, nós temos a nossa visão, certo? Que obviamente é o que a gente consegue ver, enxergar, certo? O nosso paladar compõe as coisas que a gente consegue sentir através das nossas pupilas gustativas que nós temos na língua e da nossa boca, o que a gente come, o que a gente sente de sabor, certo? A nossa audição é o que a gente, então, ouve, os sons emitidos, seja por outras pessoas, seja por uma música ou pela televisão, enfim, o que a gente consegue ouvir. E o nosso olfato constitui o que a gente consegue cheirar, tá? Seja o cheiro de uma comida, o cheiro de um perfume, o cheiro de uma flor, esse faz parte do olfato. Esses são os 5 sentidos fundamentais, 5 sentidos que nós temos, que são fundamentais para a nossa sobrevivência, certo? Algumas pessoas, como eu falei, infelizmente, elas têm algumas deficiências congênitas que já vêm com elas desde criança, desde o nascimento, em que elas não possuem um desses sentidos, né? E então a gente entende a dificuldade que é interagir, socializar e até mesmo poder vivenciar prazeres da vida onde a gente não tem um dos 5 sentidos no nosso corpo, né? Gente, então para finalizar a nossa aula de hoje, após a gente olhar esse vídeo, certo? E que vocês tenham entendido sobre as questões das divisões, da divisão do corpo humano, dos membros e também sobre a questão dos 5 sentidos, atividade para entrega até a próxima terça-feira, certo? Eu sempre dou uma semana para que vocês consigam ir fazendo, porque vocês têm outras demandas também, de outras disciplinas, enfim, tá? Que vocês me entreguem até outra terça-feira, certo? É que prestem bem atenção, os meninos vão me entregar um vídeo caseiro, fazendo alguma atividade física utilizando os membros inferiores, tá? Conforme tá aqui do ladinho. As meninas vão me enviar um vídeo também caseiro, fazendo alguma atividade física utilizando os membros superiores, ok? Ambos vão me mandar esses vídeos e ambos vão me mandar outro vídeo também. Eu quero que vocês façam um outro vídeo também caseiro, pode pegar o próprio telefone, enfim, fazendo alguma experiência ou fazendo alguma atividade com um dos 5 sentidos, tá? Por exemplo, utilizando o meu tato, eu vou pegar esse limão, tá? E aí vocês vão dizer, utilizando o meu tato, eu peguei o limão. Utilizando o meu paladar, eu provei determinada alimentação, determinado alimento. Utilizando a minha visão, eu olhei um jogo de futebol na TV. Essa vai ser a ideia da segunda atividade. Todos vocês vão me mandar atividade igual sobre os 5 sentidos, tá?
Porém, as meninas, daí sobre a divisão do corpo, as meninas é dos membros superiores, conforme tá aqui do ladinho, e os meninos dos membros inferiores, tá bom? Aguardo vocês, um bom descanso e se cuidem.